No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, que alegria ter você conectado conosco para mais um episódio do Verbo Online. Prepare-se, porque a partir de agora vamos juntos descobrir as novidades e os impactos da família Verbo da Vida espalhada por todo o Brasil e pelas nações. Aumente o volume, o episódio de hoje está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. O giro de hoje começa aqui na Paraíba. É que a Igreja Verbo da Vida em Lagoa Seca está em festa. Eles celebraram os 17 anos de atividade cheios de gratidão. Durante a celebração, eles relembraram a trajetória de fé e crescimento da igreja ao longo desses anos. Dias inesquecíveis marcaram o coração de todos os participantes. Agora a gente segue para Juazeiro, na Bahia. Lá, a Conferência Radical 25 encorajou os jovens da igreja local a viverem um propósito divino. Com o tema Na Rota Certa, o evento reuniu uma geração sedenta pela palavra. Foram dias de alinhamentos e um mover intencional de Deus, reforçando a importância da igreja como um lugar seguro para os jovens encontrarem a direção. Cruzamos o Brasil agora e chegamos a Minas Gerais. A cidade de Montes Claros agora conta com uma unidade do Centro de Cura Rema. Após um intenso treinamento teórico e prático, a equipe da igreja local está pronta para ministrar a cura divina. Durante a implantação do centro, 9 pessoas foram tocadas de forma sobrenatural pelo poder de Deus. Uma grande vitória para o reino. Uma notícia importante para os nossos associados Alumni e da Associação Ministerial Verbo da Vida. As anuidades da associação passaram por um reajuste a partir do dia 1º de maio. Após 3 anos mantendo os mesmos valores, a Alumni reafirma seu compromisso em oferecer conteúdos e conexões de excelência para fortalecer a sua fé. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos nossos canais disponíveis na notícia. E para finalizar, embarcamos em uma viagem histórica. Uma caravana brasileira, incluindo uma equipe do Ministério Verbo da Vida, chegou à Turquia para percorrer os caminhos do apóstolo Paulo. Nesta jornada, eles visitam as 7 igrejas do Apocalipse, as cidades gregas importantes para o cristianismo e também Istambul. Acompanhe o diário de bordo e viva essa experiência conosco. No Verbo Online de hoje, a gente conversa com Gustavo Civelli. Ele assumiu recentemente a coordenação do Centro de Cura e é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Olá, Gustavo, bem-vindo ao Verbo Online. Muito obrigado, Gê, graça e paz. É um grande privilégio, um prazer enorme estar aqui com você nesse tempo. Gustavo, recentemente, tanto na igreja quanto aqui durante o Toda Terça, o apóstolo Guto apresentou você já oficializando como o novo coordenador do Centro de Cura. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como surgiu esse convite e como você recebeu e aceitou o desafio de, a partir de então, ser o coordenador. Amém, amém. Em uma conversa com o apóstolo Guto, né, ele me chamou para conversar, sondar algumas coisas que tinha no meu coração. Eu prontamente, né, abri o meu coração para explicar aquilo que eu tinha como direção mesmo para o meu coração. E aí ele fez esse convite, né? Me explicou um pouco daquilo que ele via mesmo como dom de Deus fluindo na minha vida, a respeito do meu chamado também. E ele falou da necessidade, né? Que o Rafa estava se preparando para ir para uma nova estação na sua vida e que essa oportunidade seria dada a mim. Sim. E eu fiquei muito surpreso, confesso que eu não estava esperando, né, isso daí acontecer, mas eu ouvi os conselhos que ele tinha para me dar. Ele realmente expressou, né, aquilo que estava no coração dele e me instruiu, né, a respeito daquilo que estava diante de mim. E eu ouvi todos aqueles conselhos e realmente eu acatei no meu coração. Eu prezo muito por ouvir a nossa liderança. Eu sei que toda a nossa liderança, todos eles são guiados pelo Espírito, Sim. né? Então eu ouvi e eu falei para ele, Guto,
Se o senhor tem isso no seu coração, eu compreendo que é algo da parte de Deus, né? Eu vou orar, eu vou sondar mesmo o que Deus tem para esse tempo, mas eu já queria me colocar à disposição mesmo para servir nessa área. Se o senhor entende que realmente vai ser algo proveitoso, tanto para minha vida como para o centro de cura, eu estou aqui pronto para dizer sim para você, né? E eu disse para ele que era um desafio muito grande e que, naturalmente falando, se fosse algo natural, uma empresa, uma coordenação de qualquer outro lugar de forma natural, talvez eu não aceitaria. Sim. Porque é algo que realmente vai me esticar demais, vai me colocar em situações que eu vou precisar de fato ser esticado, né? Sair realmente da zona de conforto. E eu falei para ele, Guto, eu não sei se naturalmente eu estaria preparado para isso, mas por conta daquilo que move meu coração, de servir ao Senhor, eu sou capaz de realmente viver isso daqui. Então eu estou disposto a fazer o que for preciso, e eu sei que tem grandes desafios, né, na minha frente, mas eu estou à disposição de realmente renunciar a coisas, de realmente ser esticado e levado para esse novo estágio, né, de maturidade, e eu creio que será um tempo precioso. E eu tô à disposição para te servir e para servir ao ministério da melhor forma possível. E agora, curiosidade, porque não tá nem na pauta aqui, mas eu fiquei curiosa, é o seguinte, você nunca pensou nisso? Sentiu em algum momento, assim, uma percepção para cura, um chamado, algo nesse sentido ou não? Sim, em relação ao chamado específico, ao dom da cura, ao chamado evangelístico, eu já percebo isso desde o início da minha conversão. Sim. E foi algo realmente assim que eu confesso que eu demorei um pouco para aceitar. Sim. Porque eu sempre fui na minha, sempre fui calado, sempre fui um pouco tímido, e logo quando eu me converti, eu tive uma visão a respeito daquilo que seria o meu futuro, onde eu seria um pregador da palavra de Deus. E eu olhei para aquilo lá e falei assim, não é possível, esse Gustavo não tem a condição de chegar nesse nível, nessa condição. E eu confesso que eu fiquei um pouco resistente a respeito do chamado, mas conforme os anos foram passando, eu fui sendo treinado, acrescentado, e comecei realmente a ministrar a palavra, a realmente fluir naquilo que Deus tinha para minha vida, e começou a ser algo um pouco mais tranquilo. Mas isso daí sempre foi algo que Deus compartilhou no meu coração, por mais que eu tenha resistido um pouco, era algo que eu tinha consciência de que era a vontade de Deus para minha vida. É interessante, a curiosidade foi justamente por isso, porque eu lembro que quando o apóstolo falou sobre isso, foi ano passado. Esse ano ele oficializou aqui na reunião de pastores, mas ele já havia falado com você sobre isso ano passado. E eu lembro que a primeira ministração sua na igreja sede, após esse olhar dele, essa percepção dele, você já ministrou, já era outro Gustavo ministrando. Porque quem acompanhou essa ministração, ou quem quiser acompanhar, é só procurar no YouTube da Igreja Sede, já percebe você mesmo investido já, você já investido nessa nova etapa da sua vida. Então, assim, como a gente ter a obediência e de como você seguiu, de acatar o olhar dos nossos líderes, né? Porque, assim, ele foi muito preciso e a gente tem visto isso, e você próprio acabou de testificar que também tinha isso no seu coração, né? Gustavo, a gente acompanha no nosso portal, periodicamente, o avanço do número de igrejas se expandindo, né, no Brasil e nas nações. Isso acontece também com o centro de cura? Essa expansão é compatível? Surgiu igreja, surgiu o centro de cura. Como é que está hoje a implantação no Brasil? Hoje nós temos atualmente 75 centros de curas implantados em nossas igrejas. Sim. Então, nós temos aí um número ainda a ser alcançado, né? Nós somos mais de 500 igrejas e temos 75 centros de curas implantados. Então, pouco mais do que 10%, né? Precisamos ainda trabalhar com esse avanço mesmo do centro de cura. Nós estamos aí constantemente realizando os treinamentos, implantações, mas é algo ainda que a gente consegue, eu acredito, como ministério, como Igreja Verbo da Vida, nós conseguimos aí avançar até mesmo com um pouco mais de velocidade. Sim. Acompanhando. Nós sabemos que existe aí uma realidade de cada igreja, temos pontos de pregações, congregações que até mesmo não tem uma estrutura adequada, e que isso daí acaba limitando
limitando um pouco para o funcionamento do centro de cura. Mas sabemos também que tem igrejas aí estruturadas que têm a capacidade realmente de atuar e implantar um centro de cura. Então esse é o nosso objetivo, auxiliar realmente esses pastores e as nossas igrejas para a implantação do centro de cura em nossas igrejas. Estamos em maio de 2025. Quantos centros já foram abertos esse ano? No presente momento, nós implantamos 6 centros de cura. Já em 2025? Já em 2025, realizamos aí alguns treinamentos. Acredito que por volta aí de mais de 5 treinamentos para novos ministros de centros de curas, que são realizados pelos nossos próprios diretores, que tem já um centro de cura implantado. Eles têm a liberdade de realizar esses treinamentos. E aí nós temos aí em vista ainda para esse semestre, em média aí de mais 2 ou 3 implantações para realizar ainda nesse semestre. Na minha cabeça, assim, o centro de cura, ele funciona como se fosse uma das portas de entrada para a igreja, né? Eu imagino assim, que quem frequenta o centro de cura, às vezes não conhece a igreja, como também tem a pessoa que já conhece a igreja e frequenta o centro de cura, né? Eu gostaria de saber de você qual a importância dessa ferramenta, né? Olhando mesmo o centro de cura como mais uma ferramenta espiritual que nós temos para alcançar pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, o impacto que isso pode causar na vida das pessoas. Nós, como centro de cura, nós temos a nossa missão trazer realmente cura e alívio para os membros da nossa igreja que porventura estejam passando por um momento de enfermidade, mas também para as pessoas que estão lá fora, que estão carecendo, estão com enfermidades, tem um diagnóstico médico, né, não favorável, e nosso objetivo é alcançar essas pessoas. Então, dentro dos nossos centros de cura, temos diversas pessoas que chegam através do centro de cura e também se tornam membros da nossa igreja, se tornam ministros, e aí por diante ela segue a sua caminhada cristã, mas chegam por conta de uma enfermidade, por conta de algo que está padecendo, mas tem essa oportunidade, né, de conhecer a palavra no centro de cura, de se firmar, de conhecer. Nós vemos aí muitas conversões. Recentemente eu estava em Caruaru fazendo uma implantação e somente lá nós tivemos 3 conversões. Pessoas que chegaram lá, não conheciam Jesus, mas tiveram contato com essa palavra e se renderam ao evangelho. Gustavo, mesmo assumindo recentemente, eu sei que você já está pensando no que fazer para que essa visão avance ainda mais. Então eu queria saber um pouquinho sobre isso. O que é que você tem em mente para fortalecer ainda mais a implantação de centros de curas no Brasil e também nas nações? Amém. Nosso trabalho, né, como coordenação, essa foi a visão realmente dada pelo apóstolo Bud, né? De que o desejo do coração dele era que cada igreja nossa tivesse um centro de cura. Então, como coordenação, esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar nessa expansão, fortalecer as nossas igrejas, os nossos centros de curas que já estão atuando, prestar o melhor tipo de auxílio possível, mas também visar nessa expansão do centro de cura para que a gente cumpra realmente aquilo que estava no coração do apóstolo Bud. Então, hoje nós temos aí os nossos supervisores das regiões, né? Cada supervisor atua na sua região de forma específica e eles conseguem trabalhar de forma também mais específicas com os pastores, né? Levando essa visão, pegando do nosso ministério aquilo que está no coração do nosso ministério, no coração do apóstolo Guto, no coração de cada coordenação aqui do ministério e transmitindo essa visão para os pastores. Então, o meu objetivo inicialmente é ter esse contato com os nossos supervisores, conversar, entender também um pouquinho da realidade da parte do pastor, da parte das igrejas, como que é o funcionamento, a realidade deles. Tem funcionamento do Rema, tem funcionamento de diversos departamentos. Existe a possibilidade de funcionar um centro de cura? Como que funciona? Então eu queria realmente entender um pouco melhor da parte deles e também transmitir o coração do nosso ministério, a nossa visão como centro de cura, para que eles consigam de alguma forma transmitirem a importância e o desejo do nosso ministério, que é algo realmente que era o desejo do coração do apóstolo Bud. Nós temos aí um privilégio. Eu, de forma pessoal, tenho um grande privilégio para mim dar continuidade naquilo que o apóstolo Bud começou. De forma tão excepcional. Ele decidiu dedicar os últimos dias da sua vida para implantar o centro de cura aqui no Brasil. Honro também demais a vida do pastor Rafael,
que também de forma excepcional deu a continuidade naquilo que o pastor Bud começou. Ele foi a pessoa que pegou diretamente das mãos do pastor Bud. Ninguém mais teve contato direto com o pastor Bud para pegar a visão do centro de cura. E o pastor Rafael foi essa pessoa que pegou realmente essa visão, correu com essa visão. Se nós estamos aqui, né, nesse patamar que estamos hoje como centro de cura, eu deposito esses créditos totalmente a pastor Rafa e Manu, que fizeram esse trabalho de forma excepcional. Então nós estamos realmente assim, com o desejo mesmo de avançar através da supervisão mesmo, para que eles transmitam mesmo esse coração, essa visão de que é um desejo do nosso ministério avançar e ter um centro de cura em cada uma de nossas igrejas. Olhando para isso hoje, Gustavo, o que é que o pastor que está nos acompanhando, eu sei que o nosso portal tem informações, eu sei que as pessoas podem ter lido sobre isso, mas também tem aquela pessoa que está assistindo o Verbo Online agora, conhecendo você agora, entrando nessa nova fase na sua igreja local e ficou curioso em saber o que é que eu preciso para ter um centro de cura na minha igreja. Amém. O que é que você diria a esse pastor? Amém. Então, para você que é pastor, ou você que é ministro, ou membro de qualquer igreja, o seu papel aí é aperrear o seu pastor para que ele implante um centro de cura na sua igreja. Mas para você que é pastor, o funcionamento do centro de cura ele é muito simples. Sim. Né? Hoje nós atuamos, o que nós fazemos no centro de cura? Nós expomos aqueles participantes, aquelas pessoas que estão passando por um momento de enfermidade, a ministrações da palavra. Eles passam por 5 ministrações da palavra. Sim. Eles ouvem um pouquinho a respeito do amor curador de Deus, a respeito que eles são curados em Cristo, como receber a cura pela fé, como manter a cura que ele recebeu pela fé também, e também a respeito da unção da cura, e finalizamos esse último momento com uma imposição de mãos sobre eles. Então, o funcionamento ele pode ocorrer de 2 formas. Através de 5 dias, onde acontece uma ministração e um aconselhamento cada dia. Esse aconselhamento é para a gente realmente ouvir um pouco do participante, ouvir o que ele está passando e também implantar mesmo aquilo que foi ministrado na sala de ministração no coração dele de uma forma um pouco mais específica. Então a gente tem essa interação um pouco mais pessoal no aconselhamento. Então a gente tem uma ministração e um aconselhamento por dia. Sim. E também trabalhamos uma outra opção que é no formato reduzido, que nós trabalhamos com 2 ministrações e 2 aconselhamentos no mesmo dia, tendo essa possibilidade da edição funcionar durante 3 dias. E isso independe de uma estrutura já consolidada para começar? Sim, aqui na sede nós temos um local apropriado exatamente para funcionar o centro de cura. Sim. Então nós temos uma sala de ministração apropriada, nós temos aí gabinetes de forma separada para atender cada participante, mas nós também temos igrejas que funcionam em um local só, onde a gente ministra a palavra, nós temos que dividir as cadeiras para aconselhar eles no mesmo ambiente. Então assim, nós podemos fazer acontecer. Não é necessário uma estrutura gigantesca para que o centro de cura aconteça. Ele é um departamento da igreja local. Então existem diversos níveis. Eu acho que a gente precisa desejar. Sim. Ter um centro de cura. Então, assim como tem igrejas que tem uma estrutura grandiosa, que funciona um Verbo Shop, que Sim. funciona um Rema, que funciona qualquer outro departamento, tem igrejas que está no processo de crescimento, que não tem uma certa estrutura, mas que está caminhando para melhorar. E nem por isso eles deixam de ter um Verbo Shop, deixa de ter um Rema, deixa de ter uma sala apropriada para receber os ministros. E assim é com o centro de cura. Ele pode implantar, pode fazer funcionar, mesmo que não seja de uma forma ideal, Sim. mas mesmo assim as pessoas serão alcançadas e curadas por conta daquilo que nós estamos realizando naquele lugar. Que coisa boa, muito bom saber e esclarecer isso. Tá vendo, pastor? Você que está nos acompanhando, agora você sabe. É aquela história, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então comece com o que tem, leve um centro de cura para a sua igreja e abençoe as pessoas, né? Abençoe, seja canal de ainda mais bênçãos para ela, né? Gustavo, para a gente encerrar, eu gostaria que você desse uma dica de leitura, aquele livro que você dá de presente, que você sugere que as pessoas leiam e tal.
um livro que é uma base sobre esse assunto, que é o livro O Curso de Estudo da Cura Bíblica, do irmão Reagan. Então é um livro realmente muito completo, que vai abordar sobre praticamente todos os assuntos. Então eu acredito que de forma base é um livro que nós precisamos ter. Se você tem um interesse, se você deseja aí realmente entender um pouco mais a respeito de cura e realmente ser um canal dessa bênção do Senhor para a vida de outras pessoas, você precisa certamente ler esse livro, e o resto vai ser uma bênção, vai te acrescentar demais. Mas esse é a base daquilo que a gente precisa conhecer a respeito desse assunto. Pois é, então pega a dica aí, já passe em uma das nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Gustavo, muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedora, muito bom ter você com a gente nesse episódio de hoje. Amém, o prazer é todo meu, foi realmente um privilégio ter esse tempo aqui com você, viu? O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Aproveite também para compartilhar esse episódio. Acesse verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App e fique informado de tudo que acontece em nosso ministério. Também vou ficando por aqui, mas é claro, um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais! Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.